Olá, pessoal! Vamos então para o nosso bloco 1 de raciocínio lógico. O que esse bloco vai contemplar no edital de vocês? Assim, ó, os nomes às vezes variam, tá? Mas proposições e conectivos, conceito de proposição, valores lógicos das proposições, proposição simples, proposição composta, operações lógicas sobre proposições e ainda, que está bem direitinho no teu edital e que era desnecessário, inclusive. Tem editais que a banca FGV nem coloca. Mas, o que eu tenho que saber? Conjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Então, é a parte inicial. Por que eu disse que muitas vezes a FGV nem precisa? Porque assim, ó, quando ela coloca tabela verdade, para eu saber tabela verdade, eu tenho que saber conectivos. E automaticamente eu tenho que saber, porque aqui são os nomes dos meus conectivos. Mas assim, ó, deixa de molho, por descargo de consciência, para vocês terem uma noção, pelo menos, o que está sendo dado dentro do edital. O que nós vamos aprender nesse bloco 1? Vem comigo. Sugestão. Presta atenção, quando é para anotar eu falo. O que eu quero falar? Começar. Antes de nós iniciarmos, ou a base para nós tirarmos uma nota 10 em raciocínio lógico, é eu saber o que é proposição. Então, pensa comigo. O que é uma proposição? Ó, não é preposição, tá? Lá do português, é proposição. O que é uma proposição? Proposição é tudo que eu posso classificar como verdadeiro ou falso. Anota aí, o que é proposição? Ai, professora, que conceito feio. Eu sei. Não importa, não tem que ser bonito o conceito, vocês têm que acertar no dia da prova. Proposição é tudo o que eu posso classificar, anota, como verdadeiro ou falso. Não tem na apostila de vocês, é bem para isso, é aula ativa, vai lá, anota aí. Professora, eu já fiz um outro curso do Raio que o Parta e eu lembro que diz que o conceito de proposição é a mesma coisa que orações. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Pronto. Opa. Deu. Deu, já ajeitei. Não é verdadeiro, mas também não é falso. Vamos ver por quê? Deixa eu colocar aqui para vocês. 2 mais 3 igual a 6. Isso daqui é uma proposição? Se eu dissesse para vocês que proposição são orações, ou seja, frases com verbos, quando eu trago 2 mais 3 igual a 6, vocês iriam me dizer, não, professora, isso não é uma proposição, porque eu não estou vendo um verbo aqui, vocês estão? E acreditem, isso é uma proposição. É uma proposição, professora. Sim, porque proposição é tudo o que eu posso classificar como verdadeiro ou falso. E, inclusive, quando a gente fica com esse conceito, proposição é frase com verbo, tem vários verbos que não contam como proposição. Então, a melhor definição, na minha humilde opinião, é essa. É o que eu posso classificar como verdadeiro ou falso. Só que esse 2 mais 3 igual a 6 tem verbo sim. Sabe por quê? Olhem aí. 2 mais 3 é igual a 6. Taratatã. Viram? É só porque eu coloquei na forma numérica, mas se eu colocasse por extenso, eu tenho uma proposição. 2 mais 3 é igual a 6. Isso é uma proposição. Tá bem, professora. Me dá outros exemplos de proposições? É claro que sim. Então, eu só vou falar e vocês vão me dizer se a gente coloca no ladinho do que é proposição ou se a gente coloca no ladinho do que não é proposição. Hoje, estou olhando aqui para o céu, tá com cara que vai chover. Se eu perguntar para vocês, pessoal, vírgula, será que chove? A professora de vocês não teve tempo de assistir a previsão do tempo.
E a professora de vocês é muito pateta, porque ela já colocou, eu disse que eram vocês que iam me falar e ó, o que, que eu fiz aqui. Já dei a resposta. A frase, pessoal, será que chove? É uma proposição? Não, não é uma proposição. Por que que não é uma proposição? Porque tem ponto de interrogação. E o que que isso tem a ver? Porque quando eu tenho um ponto de interrogação, é uma pergunta, e uma pergunta eu não posso classificar como verdadeiro ou falso, porque ela é uma pergunta. A resposta, sim, pode ser um verdadeiro ou falso, mas a pergunta não. Então, toda frase que tiver um ponto de interrogação, o que que nós sabemos? Que não é uma proposição. Agora eu vou para a segunda. Vamos, deixa eu pôr aqui, tá bem. Se eu falar, hoje o dia está lindo. Olha, não foi hoje o dia está lindo, ponto. Foi hoje o dia está lindo! Uma exclamação. Anota aí que também não é uma proposição. Hoje o dia está lindo! E aí coloca vários os. Lindo! Por que que não é uma proposição? Porque tem ponto de exclamação. E quando tem ponto de exclamação, eu não posso classificar como verdadeiro ou falso. Porque é uma interjeição, é uma exclamação. Isso, o que caracteriza, vamos marcar aqui na prática, tá? É o ponto de exclamação. Viu? Ponto de exclamação não é proposição. Tá bem, joia. Continua aí, professora. Tem outros casos que não serão proposições? Sim. Qual? Então, vamos agora ter consciência ambiental. Jogue o lixo no lixo. Ponto. Por que que essa frase é uma proposição? Não é. Se tiver na prova de vocês, jogue o lixo no lixo, não é uma proposição. Mas olha, tem verbo. E lá na apostila do raio que o parto eu aprendi que se tem verbo se tem uma oração, é proposição. Por que que isso daqui não é uma proposição? Porque é uma frase imperativa. O que é uma frase imperativa? Imperativa é uma ordem, ó. Eu associo imperativa com imperador. Imperador manda. Faça isso, ó. Jogue. Jogue. Cante. Faça a lição sempre, sempre, sempre que tiver frases imperativas. Vocês podem anotar aí, ó. Imperativo. Imperativo vem de imperador. Frases no imperativo, meus amigos, acabou. Isso não é uma proposição, porque é uma ordem. Imagina, será que um imperador, ele dá a possibilidade para dizer verdadeiro ou falso? Não. O imperador falou, é uma ordem, ponto. Sempre que tiver verbos no imperativo, não são proposições. Credo, professora, já acho que mais nada é proposição. Pois é, e tem mais um caso. Vamos anotar o último caso aqui. Que aí já vai para mais um tópico do teu edital, que é a diferença de sentença e proposição. Se eu tiver x mais 3 igual a 6, a gente já sabe que isso está escrito na forma numérica, que se eu for abrir, colocar por extenso vai ser x mais 3 é igual a 6 e, portanto, todas essas, ó, eu vou colocar pontinhos, todas essas frases são proposições, inclusive aqui. Aqui eu tenho uma proposição, ó. Essa daqui é uma proposição. Esse é o conceito. E aqui é o exemplo, ó. É tanto numérico quanto por extenso. São proposições. Mas esse daqui não é proposição. Qual que é a diferença? Olha para esse. X mais 3 igual a 6 não é. Não é uma proposição. E 2 mais 3 igual a 6 é. Qual que é a diferença? Ah, é que esse está errado e esse pode ser que o x seja... Não sei, professora. É porque aqui eu tenho uma variável. O x é uma variável, ou seja, dependendo do valor que for o x, isso vai estar certo ou vai estar errado.
E isso vai de encontro com o conceito de proposição que eu trouxe para vocês. Se proposição é tudo que eu posso classificar como isso é verdadeiro ou isso é falso, quando o exercício me dá x mais 3 igual a 6, como é que eu vou classificar em verdadeiro ou falso se eu não sei quanto é o x? É como se tivesse, ó, tem um buraco em branco, mais 3 é igual a 6. Se o meu x for 13, isso é verdadeiro. Mas se o meu x for qualquer outro valor que não seja 13, isso é falso. Mas eu não tenho como classificar, eu não posso dizer se é verdadeiro ou falso, porque falta uma informação. E esses casos são o que nós chamamos, então, o problema está aqui no x, tá? E isso é o que nós chamamos de sentenças abertas. Por que é uma sentença aberta? Porque, como eu já disse, tem uma coisa faltando, tem uma informação faltando. Se tem uma informação faltando, é uma sentença aberta. O que é assim, ó? Estão abertas as inscrições, quer dizer, tá? Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Lajeado. Ou estão abertas as inscrições para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Estão abertas. Quantos candidatos inscritos vão ter? Não sei, vai depender até o momento em que fechar. Estar aberto, ó. E sempre que eu tiver sentenças abertas, eu não tenho proposições. Depois a gente já vai anotar, mas fica com essa informação. Sentença aberta, mas sentença com uma informação faltando, não é proposição. E aí a gente vai naquela, ó. Sentenças são proposições. Toda proposição é uma sentença, mas nem toda sentença é uma proposição, porque aqui eu tenho uma sentença aberta, e sentenças abertas com uma informação faltando não são proposições. Inclusive, se tiver ela é feliz. Eu não sei quem é o ela. Se eu não souber quem é o ela, também tem uma informação faltando e também é um caso em que eu não tenho uma proposição. Certo? Traumatizados o suficientes para saberem o que não é uma proposição? Então vamos para o resto. Ó, pessoal, tirando esses casos, todas as outras situações são proposições. Ah, legal, professor. Então me dá mais um exemplo. Quando eu falo, bom dia, meus amores. Não, fica muito fresco, né? Bom dia, queridos alunos. Agora melhorou, uma formalidade. Bom dia, queridos alunos. Isso é uma proposição? É nada, continua não sendo. Anota aí. Bom dia, vírgula, queridos. Só queridos. Não, alunos. Por quê? Mesmo não tendo ponto de exclamação. Por que que isso não é uma proposição? Porque não tem verbo. Agora sim. Nem sempre que eu tenho verbo é uma proposição. Joga o lixo no lixo. Mas se não tiver verbo, onde é que está o verbo aqui? Não tem verbo. E, inclusive, não tem sujeito. Queridos alunos, é vocativo, é quem eu chamo. Se não tem verbo, é claro que não tem sujeito. Duh. Tá? Então, eu não... Agora, lá tô me metendo lá no português. Mas, sem esquecer o português, pessoal, não tem verbo aqui. Isso também não é uma proposição. Então, anotem que é muito mais fácil a gente saber o que não é proposição do que o que é. Acreditem. Porque o resto sabemos que é. Então, aqui é porque tem essa informação faltando. Ponto de interrogação, de exclamação, imperativo, informação, que é uma sentença aberta. E a última, anotem aqui que não vai ter lugar, tá? Mas vocês anotem, não tem verbo. Então, são os casos em que eu não tenho proposição. Agora, vamos para os casos em que eu tenho proposição, então vou dar alguns exemplos. Já sei essa, vamos para mais uma. Eu adoro estudar matemática. Deixa eu puxar. Lenha para o meu assado. Ou é brasa para o meu... Não sei, não sou boa em ditados.
Mas eu adoro estudar matemática, ó, não tem ponto de exclamação, não tem ponto de interrogação, não tem um verbo no imperativo, não tem uma informação faltando, sou eu quem adoro, e tem verbo. Portanto, isso é uma proposição que eu posso classificar como verdadeiro ou falso. Vamos colocar mais uma. O Brasil é uma cidade linda. Professora, isso é uma proposição? Sim, é uma proposição. Por quê? Porque não tem ponto de interrogação, não tem ponto de exclamação, não tem um verbo no imperativo, ó, meu verbo é o é. Não tem uma informação faltando, é o Brasil, que é uma cidade linda, e tem verbo, tudo certo. E como eu disse para vocês, proposições são coisas, são informações, são frases, são orações que eu posso classificar como verdadeiro ou falso. Bora classificar isso? Sim, Sora, bora, bora, bora. Então, deixa eu pegar minha caneta colorida agora. Primeira. Então, tem uma proposição? Sim, verdadeira ou falsa. Proposição é tudo que eu classifico como verdadeiro ou falso. 2 mais 3 é igual a 6. É uma proposição? Sim. É verdadeira ou é falsa? É falsa. Por que ela é falsa? Ah, não, tá muito claro. Deixa eu mudar a minha cor. Pessoal, não me xingue. Gosto de fazer bem coloridinho. Ela é, pronto, falsa. Porque 2 mais 3 é 5. E quando ele me diz que 2 mais 3 é igual a 6, isso é falso. Então, é uma proposição que eu posso classificar, e eu classifico, porque eu tenho que classificar, como falsa. Vai para a próxima. 2 mais 3 é igual a 6. É uma proposição? Sim. Posso classificar? Sim. É verdadeira ou falsa? Ela é falsa, é a mesma que a de cima, inclusive. Classifiquei. Vamos para a terceira. Eu adoro estudar matemática. É uma proposição? Sim. Posso classificar? Sim. É verdadeira ou falsa? Ah, eu acho que eu tenho que botar que é verdadeira, né? Ah, vai que a banca, sou louco eu, ou sou mané de colocar que é falso. Vou dizer que eu adoro, nem que seja mentira. O que vocês acham? Vamos colocar que é verdadeira ou vamos colocar que é falsa? Vocês vão colocar nenhuma das duas. Porque essa proposição aqui é uma proposição. Porque eu posso classificar como verdadeiro ou falso, mas eu não sei se é verdadeiro ou falso. E eu não vou fazer a bobagem de achar que é a minha opinião ou o que eu sei como certo. Isso é uma proposição, mas eu não sei. Ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa, ok? Nunca, ouçam isso, nunca, 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 nunca classifiquem uma proposição que tenha uma informação, que seja uma informação geral, não uma informação matemática. Isso daqui eu disse que é falso, porque não era uma informação qualquer, era uma conta matemática, era um princípio da matemática, porque 2 mais 3 sempre vai ser 6. E isso daqui eu tenho que dizer se é verdadeiro ou falso. Agora, eu estudar matemática, ou eu não adoro, isso daqui para matemática, é como se fosse grego. A matemática não sabe o que é adorar, a matemática não sabe, não, até a matemática sabe o que é matemática. Só que isso não posso. Ah, então é porque um dia eu posso gostar e o outro eu não posso? É isso? Também não. Pode ser uma resposta, mas nunca se classifica como verdadeiro ou falso, a não ser que o exercício me diga o que é um conteúdo do português. Olhem o último exemplo. O Brasil é uma cidade linda. Moro num país tropical. Taratata, já vai na musiquinha de carnaval, lá bem antiga. O Brasil é uma cidade linda. É uma proposição? Sim. Posso classificar como verdadeiro ou falso? Sim. É verdadeiro ou é falso? Ah, professora, é falsa, né? Porque quem disse que o Brasil é uma cidade? Tá doido? O Brasil é um país. Professor, o Brasil é um país. Sim, eu sei. Eu fui em umas 2, 3 aulas de geografia.
Só que quem disse que, sei lá, daqui 1 milhão de anos, ou que não existe um lugar que seja, que a cidade se chame Brasil? Eu não sei. E a matemática não sabe o que é Brasil. E a matemática não sabe o que é cidade, não sabe o que é linda. Porque isso é o que a gente diz. Vocês concordam que isso é uma construção, é uma invenção humana? Foi o homem que resolveu chamar isso de Brasil. Foi o homem que resolveu chamar as cidades de cidades. Tudo o que é uma informação inventada pelo homem e não um princípio da matemática, eu não olho o conteúdo. Se o exercício me falar que a bola quadrada do Kiko é legal, sim, não importa. Se o exercício me falar que isso daqui é um elefante de 4 patas, beleza, eu não vou dizer que é falso, porque a matemática não sabe que isso é uma caneta e não sabe o que é um elefante de 4 patas. Então, o Brasil é uma cidade linda, é uma proposição, mas eu não sei se ela é verdadeira ou falsa. Combinado? Yes, yes, yes? Então tá, galera. Essa parte inicial, aliás, muito importante. O que eu trabalhei com vocês? Importantíssima, tá? O que não é proposição, o que é proposição, e o que sendo proposição, o que eu classifico e o que eu não classifico. O que é da matemática, eu classifico. O que não é da matemática pode ser tanto verdadeiro quanto falso. E ainda, o que mais a gente trabalhou aqui? A gente trabalhou o conceito de sentença. Por quê? E aí eu vou aproveitar o próximo slide para trabalhar com vocês. Tem o que é proposição simples, mas antes disso, eu vou só colocar essa observação. Sentença. Existem 2 tipos de sentença. Nós temos, isso também não está na apostila, tá? É para vocês colocarem, é só uma observação. Como eu disse, a gente, aqui ó, é aula, não é vocês só ficarem sentados. A gente vai anotando. Sentença, existem as sentenças abertas e existem as sentenças fechadas. Qual que é a diferença? Olha que difícil de memorizar. Sentença aberta, o que é uma coisa aberta? De novo, o exemplo das as inscrições para o concurso da procuradoria, blá, 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 defensoria, estão abertas. É uma informação, eu não sei quantas pessoas, quantos inscritos vão ter. Então, é uma informação faltando. Sendo uma sentença aberta, a gente diz que ela vai ter uma variável. 1, 2, enfim. E sendo uma sentença aberta, faltando uma informação, ela jamais é uma proposição. Então, sentenças abertas não são proposições. Vocês podem copiar esse esqueminha na apostila. Sentenças abertas. O que é ser aberta? É ter uma variável. Quando ela é variável, não é proposição. Por sua vez, quando eu tenho uma sentença fechada, acabou. Uma sentença fechada nada mais é que aí sim, a maioria das sentenças fechadas, se não tiver um ponto de exclamação, ou enfim, ela vai ser uma proposição. Voltando para cá, o que nós temos aqui? Nós temos sentenças fechadas. Aqui, o que eu tenho? Uma sentença aberta. E sendo uma sentença aberta, não é uma proposição. Então, coloquem só esse resuminho aqui, depois da explicação, para vocês lembrarem. Eu vou pintar aqui, ó. Sentença aberta não são proposições. Por que é importante nós sabermos isso e eu nem coloquei mais coisas? Porque algumas vezes o exercício não traz no enunciado proposição. E aí o aluno não sabe nem se é lógica, se é... Se, em vez de proposições, o exercício trouxer no enunciado sentença, as sentenças, ou não sei o quê, quando ele falar em sentenças, o que ele está dizendo para ti? Proposição. Sentenças são proposições. Mas qual é o único cuidado que vocês têm que ter? Que não são bem sinônimas. Porque as sentenças abertas, as sentenças abertas não são proposições.
Então, aqui é o nosso único cuidado, senão o resto toma a sentença como um sinônimo de proposição. E para finalizar esse bloco, como eu disse, importantíssimo, nós vamos ainda definir qual é a diferença em uma proposição simples e uma proposição composta. Então, volta para cá. Aqui já sabemos que não são proposições. Aqui sabemos que são. Todas elas, essas 4 proposições, são exemplos de sentenças e de proposições, sentenças fechadas e proposições o quê? O quê? O quê? Simples. Proposição é uma coisa que eu classifico como verdadeiro ou falso. O que é uma proposição simples? Então, anota aí. Uma proposição simples é quando eu não tenho conectivos. Professora, eu não sei o que é conectivo. Calma, já vou explicar. Quando que eu tenho uma proposição simples? Quando eu não tenho conectivos. Então, que tal me explicar o que é conectivo? Tá, é o tema da próxima aula. Mas, para vocês entenderem, conectivos, olha, usem as palavras a favor de vocês. Conectivo dá uma ideia do quê? Conectar. Conectivos, eles fazem exatamente isso. Eles conectam frases. Eles conectam proposições simples. E é justamente por isso que eu tenho uma proposição simples quando eu não tenho conectivo. Porque se eu tenho um conectivo, eu vou ter uma proposição composta. Porque se eu tenho um conectivo, ele está conectando mais de uma coisa. Eu gosto de pensar, às vezes, em conectivo, indo para o português. As conjunções, o que as conjunções fazem? Elas não ligam as frases? Agora, indo para... Já que a gente está aqui com o Josué, hoje, da área de informática, vamos para a informática. Não que eu entenda alguma coisa, mas deixa eu tentar. Isso nem é de informática, tá? TI, pessoal. Então, o carregador do celular. Nem vou tentar dar alguma coisa. Carregador. Ó, até combina. Carregador com conectores. O carregador, ele faz o quê? Ele já não vai ligar o celular com a energia? Não serve para conectar as coisas? Sim. Se eu só tiver o carregador e o celular, ele vai fazer alguma coisa? Não. Eu tenho que botar na energia. Então, é por isso que uma proposição simples, ó, não tem o carregador, não tem o conectivo. Porque o que os conectivos fazem? Então, já puxa aí e escreve. Deixa eu colocar na minha caneta. Os conectivos, eles ligam as proposições simples. E quando eles ligam as proposições simples, eles a transformam em proposições compostas. Então, o que são proposições compostas? Vamos anotar. Proposições compostas, elas, vou anotar aqui do ladinho para ficar melhor, têm conectivos. Acabou. O que são os conectivos? São as conjunções, é o que conecta. As conjunções do português é o que liga. Super tranquilo a diferença entre proposição simples e composta. O que é importante vocês ficarem aqui? Que a essência disso e o que vai ser importante a partir de agora é vocês ficarem muito atentos e muito atentas aos conectivos. Então, vou dar alguns exemplos para isso ficar mais fácil. De proposições compostas. Eu vou ter uma proposição que se chama eu gosto de comer. E João gosta de dançar. Nossa, professora, que frase sem sentido. E daí? Quem disse que tem que ter sentido? Inclusive, se tivesse eu gosto de voar e o João gosta de... Não é o conteúdo que está sendo posto aqui. O que vocês têm que saber? Quando vocês se depararem com uma frase assim, vocês têm que pensar, eu já sei. Eu gosto de comer, ó, é uma proposição. No caso, uma proposição simples. Eu coloquei P, depois eu já vou dizer para vocês o porquê, mas isso é uma proposição simples, porque eu posso classificar como verdadeiro ou falso.
Esse E aqui, ó, é que está ligando as proposições simples, as tornando compostas. O que eu tenho aqui? João gosta de dançar é a minha outra proposição, que eu vou chamar de quê? E esse E aqui é o meu conectivo. Então, João gosta de comer... Desculpa, eu gosto de comer. E João gosta de dançar é uma proposição composta, que eu posso chamar assim, ó, P. E na próxima aula, nós vamos aprender a escrever isso na linguagem lógica, simbólica, como a gente fez com os números, ó. Na matemática tradicional, eu posso escrever por extenso, 2 mais 3 é igual a 6, ou eu posso colocar assim. Se eu faço isso na matemática, por que eu não posso fazer isso no raciocínio lógico? Eu posso. E, inclusive, iremos fazer. Então, isso também vai ter uma forma simbólica de ser escrito, que vai ser, por exemplo, o meu P é igual P e Q. O que está escrito aqui? Ó, que eu tenho uma proposição composta porque tem um conectivo, que é formada por um P, que é eu gosto de comer. O E, que é escrito dessa forma, e o Q, que é João gosta de dançar. Fiquem tranquilos que agora parece grego, mas logo mais a gente vai entender cada uma dessas partes. Antes de finalizar a aula, última coisa para a gente ter mais um exemplo. Então, vamos supor que eu tenha uma proposição simples que seja: eu sou feliz. E eu tenho uma outra proposição simples que seja 2 mais 2 igual a 5. Eu sou feliz é uma proposição? Sim. É uma proposição o quê? Simples. Porque, ó, não tem conectivo. Deixa eu botar até o pontinho aqui. Agora, 2 mais 2 igual a 5 é uma proposição? Sim. Por quê? Como a gente viu, tem. Se eu fizer por extenso, 2 mais 2 é igual a 5. Eu posso classificar como verdadeiro ou falso. Inclusive, aqui a gente sabe que é falso. Se eu unir essas duas proposições, eu posso unir transformando em uma proposição só. Transformando em uma proposição composta. Olhem como é que ficaria. Eu sou feliz. Eu vou colocar o ou agora. Ou 2 mais 2 é igual a 5. Aqui eu tenho mais um exemplo de proposição composta. Por que aqui é uma proposição composta? Porque tem eu sou feliz, que é a minha proposição simples. Tenho 2 mais 2 igual a 5, que é mais uma proposição simples. E tem o quê? Pinta aí para vocês, ó. Deixa eu botar. Tem o ou. O que é o ou? É um conectivo, ó. É uma palavra que está ligando proposições simples. Sempre pode ser, eu posso ligar 2, 3, 4. Mas quando eu tiver proposições simples ligadas por conectivos, eu tenho as chamadas proposições compostas. E com isso, fecho esse primeiro bloco importantíssimo, porque é a base do raciocínio lógico. Logo mais na próxima aula, a gente já vai então entender melhor esses conectivos e como é que esse gosto de comer ou não sei o que se transformou nesse P e Q. Aguardem para os próximos blocos, então. Espero vocês. Até breve.